Eu voltei! Agora pra ficar. É verdade, galera, eu tava um tempo sem postar vídeo aqui. E hoje eu vou te explicar de uma vez por todas uma das coisas mais importantes na sua caminhada com Deus. Você vai entender perfeitamente a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Para muita gente é a mesma coisa. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal. Eu vou trazer uma pregação que eu ministrei para os servidores públicos do governo do Distrito Federal, onde eu fui convidado para trazer uma mensagem e foi uma bênção. E eu quero compartilhar com você também, tá certo? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Então, pessoal, antes de eu rodar a mensagem aqui para você assistir, já deixa o seu like, certifique-se que você é inscrito no canal, ativa o sininho. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E eu estou num ambiente diferente e os próximos vídeos vão ser por aqui, tá? Eu me mudei e perdi meu escritório. Por quê? Porque eu vou ser papai daqui a poucos dias. A minha esposa já está com 36 semanas. Eu tenho um quarto com a minha esposa. Esse quarto aqui é do meu filho agora mais velho. Antes era unigênito, agora é primogênito, né, o Henrique. E eu estou gravando por aqui porque o meu escritório mesmo virou o quarto do Levi, que está chegando aí. Mas eu quero mostrar o quarto rapidinho, só para vocês verem como tá ficando. E vocês vão ver assim, cara, o pastor gosta mesmo de cultura pop. Gosto, cara. E o enxoval não foi ideia minha. Vocês vão ver o enxoval e vocês vão falar, caramba, não foi ideia minha, foi ideia da minha esposa. Bora lá. O meu escritório agora é isso aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí. Opa. É o quarto do Levi, agora eu perdi. E sim, aqui a temática é do Star Wars. Aqui é que sabre maneiro, me amarra nisso aqui, ó. Tem várias artes atrás desse quadro que eu vou trocando, né? Aí, aqui era o escritório onde eu gravava. E o bacana, pessoal, é que eu vou conseguir construir um mini estúdio lá na parte de trás da casa. Então eu já tô num projeto muito legal, onde vai ter toda uma estrutura ideal para gravações, para lives. Vai ficar sensacional. E aí depois eu mostro para vocês como é que tá ficando. Pois é, passado esse momento vlog aqui, vamos para a mensagem que tá sensacional. Vamos lá. Mas hoje eu vou falar sobre vida planejada. Eu vou fazer um mix sobre planejamento estratégico e a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, tá? O Hélio vai me ajudar aí também, ele vai botar alguns versículos quando eu pedir, e eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção, você vai aprender um pouquinho. E anota também, faz aí as suas anotações, e se tiver alguma dúvida, depois a gente pode conversar, eu fico na sala 600, a gente toma um café lá, tá? E a vida planejada. Vou mandar um abraço pro Dr. Maurílio, né, o chefe da Splan, que é um cara muito gente boa, um excelente profissional, e que nos dá muita liberdade para trabalhar, e isso nos dá muito orgulho de fazer parte desse time aí. Pensa comigo, a Bíblia fala de planejamento? A Bíblia Sagrada, ela fala sobre planejamento ou apenas é um livro de religião? Não, ela fala muito de planejamento. A Bíblia é um livro completamente planejado. E não teria sido possível ser planejado por um homem, já que ela foi escrita do seu primeiro ao último livro num espaço de 1.500 anos. Então, eu posso dizer que a Bíblia tem apenas um autor? Tem um grande gerente desse projeto, que é Deus. Mas tem dezenas de autores. Isso é um exemplo de planejamento. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E a Bíblia diz, em Jó, no capítulo 22, verso 28, o seguinte, olha comigo. Se você projetar alguma coisa, ela lhe sairá bem e será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se você projetar, se você planejar, se você criar alguma coisa, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, quando nós planejamos, a gente pensa em algo com início, com meio, com fim, com valor determinado para ser investido no decurso do desenvolvimento desse projeto. Isso aí está pacificado para quem trabalha com isso. Mas e o planejamento da nossa vida espiritual? Como é que entra? Como é que a gente faz esse mix entre planejamento estratégico e um planejamento estratégico espiritual? Vem comigo e começa a ser despertado, começa a ser questionado em si mesmo para ver se na sua vida profissional você o planeja. Os seus trabalhos você planeja.
tudo isso é planejado na sua vida profissional, nos seus negócios aí. Agora, na sua vida íntima, na sua vida pessoal, a sua espiritualidade, ela é planejada? Você trabalha com isso ou você simplesmente fala, não, eu creio em Deus, eu tenho fé, amém, e fica só nisso? Então, quando eu penso em como planejar a minha vida espiritual, eu preciso diferenciar uma coisa muito importante. A diferença entre espiritualidade e religiosidade. Algumas pessoas pensam que é a mesma coisa. E tudo bem pensar assim. Só que eu vou fazer uma distinção nisso, como eu já faço há muito tempo, porque nós temos que entender que há grandes diferenças entre religiosidade e espiritualidade. Se você pensava assim até agora, tudo bem, sem problema, mas agora vamos lá. Pensa comigo. Religiosidade é um conjunto de regras formadas por homens, e eu posso ser um pouco até sagaz aqui, mas eu vou dizer, religiosidade é um conjunto de regras criadas por homens para controlar homens. É isso a religiosidade. Tanto é que existem tantas igrejas com doutrinas diferentes. Todas elas são religiosas nesse sentido de doutrina, né? Eu, como protestante, já vi igrejas que a mulher não podia cortar o cabelo, não podia usar calça, não podia passar maquiagem, né? Ainda tem isso? Um pouquinho, mas a maioria já está mais madura nesse sentido. Mas isso é religiosidade. Agora, a espiritualidade não é um conjunto de regras criadas por homem, mas é um conjunto de princípios criados por Deus. E o princípio criado por Deus é tão profundo, ele é tão lindo, que mesmo uma pessoa que não crê em Deus, se ele cumpre o princípio bíblico, Deus o abençoa. Olha como é que isso é diferente na nossa mentalidade, porque a gente pensa, não, dentro da religião, só tem Jesus, só tem Deus no coração quem está na missa todo domingo de manhã, quem está no culto todo domingo à noite, quem frequenta alguma igreja. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque o religioso, ele pode estar todo dia na igreja, mas se ele não for um cara que vive os princípios de Deus, ele é um legalista. Aí você vai começar a pensar em um montão de parente seu que é religioso. Ah, não, eu tenho uma tia lá que já me mandou para o inferno umas 20 vezes. Ah, não, eu cheguei lá e fui falar de futebol, é do diabo futebol. Ah, não, fui conversar de política. Não, política é do demônio. Ah, não, eu fui falar que eu vi um filme, é do diabo. Já me mandaram para o inferno dezenas de vezes porque eu gosto de super-herói. Eu morava no Rio de Janeiro. É um lugar muito violento. Minha mãe não deixava eu brincar na rua, não, porque ela tinha medo de eu ser sequestrado, tomar uma bala perdida, virar um bandido. A pessoa fala, poxa, mas que exagero da sua mãe. Não, pior que não. Já tive amigo sequestrado, tive um amigo morto por bala perdida, e eu tive um amigo, um colega que frequentava a minha casa, que na adolescência ele virou um traficante e foi baleado pela polícia porque trocou tiro com a polícia. Isso há mais de 20 anos, tem mais de 20 anos. Então minha mãe tinha razão em não me deixar sair. E como eu não podia ficar saindo, o que eu fazia? Jogava videogame, lia gibi, lia revista em quadrinho. E agora que eu fiquei velho, mas velho não, né? Experiente em dias. Agora que eu tô adulto, gerencio minhas finanças, eu vou patrocinar meus sonhos. Eu gosto de miniatura, eu gosto disso, eu vou. Mas tem religioso que fala, não, o Batman é o Cavaleiro das Trevas. Então é das trevas. É o religioso. Religioso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a espiritualidade é um conjunto de princípios. Coloca isso no seu coração. Princípio bíblico. Então vamos falar aqui algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Anota isso, para você entender. A Bíblia vai dizer, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? Você percebe que esse Espírito está escrito com a letra E maiúscula. Quando a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Quando fala E minúsculo, é o Espírito do homem. Então a gente está vendo aqui que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais não se discernem, não são legíveis de maneira religiosa. Elas são interpretadas de maneira espiritual. Nós temos que ter uma mentalidade espiritual para entendermos a espiritualidade. Se eu pego a ótica da religião, a gente não entende as coisas espirituais. Ah, mas o que parece loucura? As coisas de Deus. Me fala aí, as coisas de Deus. Eu quero entender, então, o que são essas coisas
do Espírito de Deus. Jesus falou o quê? Se você levar um tapa no meio da sua cara, de mão aberta, assim, ó, pá, e ficar marquando os dedos, Jesus falou, vira a outra face. Virar a outra face é loucura. Você falando, sou trouxa? Comigo é bateu, levou. Não é assim, é um reflexo. Vem que leva. Aí vem o evangelho, a espiritualidade fala assim, não, perdoa ele que te bateu, vira outra face. Se alguém for te roubar a capa, dê também a túnica. Você fala, pastor Leonardo, você tá doido, isso é coisa de isso é loucura. É loucura, isso, o evangelho é loucura. O espiritual, ele entende essa loucura. O religioso, ele bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, e no caminho da igreja ele vai olhando todo mundo que está na rua. Ele fala, tá indo pro inferno, tá indo pro inferno, tá indo pro inferno. Eu tô indo pro céu, porque eu tô indo para a igreja. Mas Jesus está dizendo assim, ame aquela galera. Fale do meu amor para aquela galera. O mesmo inferno que é para um é para outro. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não coloquei aqui, mas eu vou citar Efésios 2,8, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,9 continua dizendo, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ah, não, o Leonardo é pastor, ele é teólogo. Ah, então ele já está no céu. Não, eu estou na terra, para com isso. Lá na sala, de vez em quando, chega alguém e fala assim, olha, você que é mais perto de Deus aí, falando, sou perto de Deus assim, não, cara, eu tô do teu lado aqui, eu tô perto de você. Mas a gente, às vezes, tem essa compreensão de que cargos eclesiásticos nos aproximam mais de Deus. Quando a Bíblia fala que cargos eclesiásticos apenas aumentam o nível de cobrança. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, eu prefiro muito ter uma perspectiva espiritual do que religiosa. Quando Jesus, leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Jesus, toda vez que briga com alguém, toda vez, você pode ver, todas as brigas que Jesus dá são com os religiosos. Ah, e aquela pecadora? Ele abraçava, ele cuidava, ele a defendia dos religiosos e falava assim, olha, não faz mais isso, muda de vida, se transforma. Jesus, ele tem um coração aberto para um pecador que se arrepende, mas ele tem um coração fechado para um religioso soberbo. Dado essa perspectiva da diferença de religiosidade e espiritualidade, eu vou te dar uma dica para você fazer o seu planejamento estratégico espiritual. Não é o religioso, hein? Religioso, cada um, se quiser ter, né? Por isso que o pessoal fala, religião não se discute. Realmente não. Mas espiritualidade, a gente bate um papo gostoso horas e horas. Vamos continuar. Deixa eu passar no meu esboço aqui. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Ó, olha que texto lindo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. O que significa isso? Ore, apresente a Deus, entregue a Deus em oração. Deus, eu estou namorando. Eu vou me casar. Apresenta esse noivado a Deus. Ora, consagra a Deus. Às vezes termina e a pessoa fica triste. Não, Deus te livrou de um problema lá na frente. Ah, eu tô pensando aqui num projeto na minha vida profissional. Será que compensa? Consagra a Deus. Ore a Deus. Entregue em oração a Deus. Consagra a sua família. Ore pela sua esposa, pelo seu marido todos os dias. Consagre os seus desejos para os seus filhos. O que você quer do seu filho? Que ele seja um bom profissional, que ele seja um homem justo, um homem ético, um homem digno, uma mulher de caráter, uma mulher independente, uma mulher bem-sucedida. Consagre os seus projetos na vida dos seus filhos em oração, apresente a Deus. Esse é um princípio. Porque se eu fizer só da minha cabeça, vocês concordam que eu posso planejar algo totalmente fora da vontade de Deus? Isso é comum. Isso é comum. Por que não? Nós somos falhos. Eu vejo o agora e eu projeto o futuro. Mas o meu projetado futuro, ele não é fidedigno. Existem coisas que vão acontecer, mesmo diante de um planejamento muito bem desenvolvido. E o Adriano mandou um abraço aí, um abraço para o subsecretário Adriano Leal. Ele sabe muito bem disso. Ele e todo o time da SUP sabem detalhar projetos como ninguém. A galera lá monstruosa em detalhar projeto, manjam muito. Só que de vez em quando acontecem coisas no meio do caminho que tem que rever o projeto. Isso é super normal. E é por isso que
economiza gasto, é por isso que respeita os cofres públicos, é por isso que sai dentro do horário, executado no cronograma certo. Mas por quê? Porque a gente sabe que mesmo um bom planejamento vão ter percalços. Análise de cenário. Porém, quando eu entrego para Deus, Deus não está vendo o agora. Deus vê o ontem, o hoje e vê o amanhã na mesma linha cronológica. Sabendo disso, eu vou ser inteligente e vou falar, Deus, eu vou planejar. Porque o Senhor está falando na tua palavra que se eu planejar, eu vou ser bem sucedido. Mas eu estou entregando na tua mão, eu estou consagrando ao Senhor. Jesus, minutos antes, horas antes, na verdade, de ser crucificado, ele foi para o Getsemane, no jardim do Getsemane, e orou, dizendo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que antes seja feita a tua vontade. Jesus não queria passar pelo que ele passou, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Isso é um planejamento. Olha, o que eu quero é isso, mas que seja feita a tua vontade. O segredo de um bom planejamento espiritual é você detalhar, tintim por tintim, o que você quer da sua vida, mas respeitando os princípios bíblicos, entregando nas mãos de Deus com fé, com confiança. E aqui tem várias áreas da nossa vida que a gente pode trabalhar o planejamento espiritual. Eu não vou falar de todos, porque senão vai virar um jargão entre os crentes, que a gente fala, vai virar vigília, né? Vai entrar no meio da tarde, à noite, madrugada. Eu vou dar 3 exemplos, e a partir desses já é possível desenvolver para todas as outras áreas da sua vida, inclusive fazendo pesquisas bíblicas. Tá? Ah, pastor, eu não sei ler a Bíblia. Tudo bem, vai no Google. Escreve versículos sobre... Aí você coloca a área da sua vida que você quer. O Google já faz isso para você. Para quem já tem uma leitura bíblica avançada, eu não recomendo isso não, mas para quem está começando, vai lá, já ajuda demais. Então, planejamento estratégico espiritual para a sua família. Olha aqui. Primeiro, vamos lá. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu os amei. Que é o planejamento estratégico para os seus relacionamentos com o próximo. Não, pode voltar, desculpa, eu que citei errado. O Hélio acertou e eu que errei, desculpa, volta lá. É o relacionamento com o próximo, esse mesmo, desculpa. Olha o que a Bíblia diz, em João 15:12. Bota aí, João 15:12. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu os amei. Então vamos dar um exemplo prático. Ah, pastor, eu queria um carro. Eu queria um carro novo, eu queria um carro bom. Não, pecado nenhum, pelo contrário, é bom ter um carro. Para que você quer um carro? Sabe por quê? Eu tenho um vizinho que me falou que eu nunca teria um carro daqui. E eu quero ter um carro para passar na frente da casa dele, dar aquela buzinadinha, bam, bam, baixar o ouvido e falar, dar aquela continênciazinha assim marota e seguir. Só para ele ter inveja de mim. Só para esfregar na cara daquele cara que eu nunca pude, agora eu posso. Aquele Zé Mané. Que isso? Essa é a motivação que você quer ter um salário melhor? Essa é a motivação para ter uma casa melhor, para ter qualquer coisa? Não, ame o próximo. Eu quero ter um carro melhor, porque tem um cara aqui do meu lado que não pode ter carro e eu vou dar uma carona para ele e para a família dele. Eu quero ter um carro melhor para dar mais conforto para minha família. Eu quero que minha esposa, eu quero que meu marido, eu quero que os meus filhos tenham conforto. A Bíblia diz, quer comais, bebais, que seja tudo para a glória de Deus. Eu quero ter um carro para a glória de Deus. Eu quero ter uma casa melhor para a glória de Deus. Mas é a motivação. Como que eu posso consagrar minha vida a Deus se eu não amo o próximo? A Bíblia é um livro dessa grossura aqui. E aí vem Jesus. Como é que Jesus é? Também Jesus faz umas que deixa os religiosos loucos, né? Jesus fala assim, todo esse livro é muito grosso, né? Então vamos lá. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Levantou e saiu. Aí a religiosidade toda da galera ficou assim, como é que é? Aquilo tudo que a gente fica estudando, é só isso? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo? O meu planejamento espiritual tem que ter o próximo nele. Eu não posso me sentir melhor do que o outro e deixar o outro se lascando. Eu tenho que ajudar o próximo. E a Bíblia diz ainda como eu os amei. Qual a régua? Qual é o critério? Você acha que Deus te ama? Ama, pastor Leonardo, ama. Então você tem que amar o teu próximo. E o próximo pode ser um próximo bom ou um próximo ruim. Pô, mas não tem como amar, não. Tem como amar. É porque a gente entende o conceito de amor errado. A Bíblia não está falando, seja meu amigo, conte os seus segredos, abra teu coração. Nada disso.
A Bíblia vai dizer que existem amigos mais chegados que irmãos. Só que amar é um nível diferente. Se alguém fala mal de mim, eu não falo mal de volta. Eu oro por ele. Quando alguém fala mal de você, guarda esse segredo no seu coração. Quando alguém fala mal de você, essa pessoa, sem perceber, ela está te pedindo para orar por ela. Quando alguém chega e fala assim, pastor, falaram de você aí, ó, não sei o que, não sei o que. Eu falei, quem foi? Quem foi? Ah, fulano, beleza. Hoje à noite eu vou orar por ele. E eu não vou orar assim, Deus, andaram falando mal de mim, pesa a mão. Pelo amor de Deus, isso é coisa de Santa Inquisição, onde nós, religiosos, matávamos as pessoas queimadas por divergências de opinião. Não. Eu vou orar a Deus. Se essa pessoa arrumar um marido legal, eu acho que ela vai parar de me perturbar. Se esse cara arrumar uma esposa top, vai esquecer de mim. Se essa pessoa arrumar um emprego que vai ganhar o dobro, não vai ter tempo para falar. Então eu abençoo essas pessoas. Porque o meu planejamento precisa ser abençoando aquelas pessoas. O meu próximo, meu próximo, o meu próximo. Eu preciso desenvolver o amor. Eu preciso desenvolver a capacidade de ser utopicamente, eu sei que a gente não alcança, mas ser o mais próximo de Jesus possível. Imagina Jesus dirigindo aquele seu Monza Tubarão, hein? Aquele Tempra, né, que já não tem mais peça e você ama aquele carro. Você está dirigindo o teu Vectra, aí vem um filho de Deus consagrado ao Senhor e te fecha. Aí você tem que dar aquela freada abrupta, toma um susto, frio na barriga. Aí você olha para o lado, o que você pensa? O que você pensa? Você vai pensar o seguinte, eu vou xingar esse cara. Não, meu irmão, eu vou falar mal desse cara aqui. Até eu perder a placa desse cara de vista, eu vou ficar xingando ele, eu vou xingar a mãe dele, eu vou xingar o pai dele, eu vou xingar o avô dele, eu vou xingar o ar que esse cara respira. Agora imagina Jesus dirigindo o mesmo Tempra que você, ele está lá no mesmo Celtinha. Se fosse Jesus sendo fechado, ele xingaria? Então coloque o seu planejamento temperado em amor ao próximo. Sem vingança, sem tacar na cara, sem mágoa. Próximo. Planejamento conjugal. Conjugal, a gente precisa pensar nisso. Efésios 5:25 diz assim, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e assim entregou-se por ela, né? E entregou-se a si mesmo por ela. João 3,16 vai dizer, que não está escrito não, vou só citar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou na cruz para manifestar uma prova de amor. Jesus não mandou flores, Jesus não mandou chocolate, Jesus não fez nada bonitinho, Jesus morreu por nós. E o meu planejamento espiritual precisa estar vinculado ao planejamento do meu cônjuge. Seja minha esposa, seja meu marido, né? Não, eu tenho esposa, né? A Rebeca aqui, que é a mulher mais linda do mundo. Mas você tem seu marido. Ore por ele. Se você tem sua esposa, ore por ela. Se nós não tivermos um planejamento que é voltado a honrar o nosso cônjuge, a gente está vivendo caminhos completamente diferentes. E a Bíblia vai dizer o seguinte, travou aqui, pronto, voltei. E a Bíblia vai dizer o seguinte, marido, ame a sua esposa. Sabe como? Como o vizinho do 308 ama a mulher dele. Não é o vizinho do 308, não. Sabe quem é? É como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu pela igreja. Aí sempre tem um engraçadinho, né? Aí eu tenho que fazer esse disclaimer. Sempre tem um engraçadinho de falar, então eu tenho que morrer pela minha esposa. Sim. Bom, mas eu vou morrer como? A prestação, meu amigo. É isso mesmo. Você não vai morrer agora, vou me matar. Não. Você vai se entregar pela sua esposa e vai viver uma vida dedicada à sua esposa. Você vai viver para honrá-la. Você vai viver para reverenciar a sua esposa. Cristo se sacrificou. Hoje em dia, né, a gente está numa sociedade zoada, mas ela está mais madura. Antigamente, se a mulher fosse estéril, ela não servia para nada. Inclusive nos tempos bíblicos. Quando você lê a Bíblia, tem vários homens pedindo vários milagres. E a única vez que aparece mulher na Bíblia é pedindo para ser fértil. A única coisa que mulher, naquele período antigo, né, se destacava era se podia ou não gerar filho. Né? Porque é uma sociedade historicamente machista.
E a Bíblia, no seu viés histórico, ela andou nessa narrativa também. E que, graças a Deus, evoluiu hoje. Mas tem ainda homem que fala, não, eu quero casar para minha mulher me servir. Ah, casa com a tua mãe, então, né? Coisa ridícula. Mas o teu planejamento tem que ser, como eu faço para fazer minha mulher mais feliz? E a mesma coisa a esposa. Como é que eu faço para honrar o meu marido? Para fazer o meu marido um homem feliz? Para fazer o meu marido um homem que tem prazer em chegar em casa? Ou chegar na minha frente, ou chegar depois, ou chegar junto? Mas o que eu faço para o meu marido me amar mais e se sentir feliz? Nós, cônjuges, precisamos priorizar a pessoa a quem amamos. Ah, não, minha prioridade é meus filhos. Seu filho vai sair de casa. Cadê minha mãe? Minha mãe não está aqui. Minha mãe está na casa dela. E eu estou com a minha esposa. Assim vai ser seus filhos. Vai ter o cônjuge. Então, aconteça o que acontecer, no frigir dos ovos, quem vai estar do seu lado é o seu cônjuge. E se você não é feliz no seu casamento, você está lascado. Peça a Deus para que a sua vida conjugal seja harmoniosa. Hoje, agora, terminando isso aqui, se você estiver do lado da pessoa que você ama, abraça, beija, peça perdão. Ah, amor, te ofendi, desculpa. Sabe, o que for, faz. Isso é importante. Fique alinhado. Nenhum planejamento na sua vida vai dar certo se o seu cônjuge não estiver do seu lado. Nenhum. Segundo momento de terceiro, né? O primeiro foi com o próximo, né? Agora com o cônjuge, e o terceiro com os nossos filhos e pais. Agora é para pai e filho, né? Pais, que eu digo mães e pais, né? Efésios 6:2 diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Tá, isso aqui, o texto de Efésios é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso, já no Novo Testamento. Mas esse é uma referência que ele está fazendo lá do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, lá em Êxodo, Deus dá essa promessa. Qual que é a promessa? Que os seus dias serão prolongados na terra. Pastor, esse texto é muito bonito, mas você não conhece meu pai. Meu pai é um pé inchado, meu pai é um cachaceiro, meu pai já bateu na minha mãe. Na verdade, eu não sei nem quem é meu pai. A minha mãe me pariu e me largou. Eu não sei quem é minha mãe. Mas você leu comigo o texto? O texto está dizendo, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não está dizendo, honre bons pais e rejeite maus pais. Não, honra. Se a sua mãe sofreu na mão do teu pai e ela tem curas a ser feitas e muitas coisas que ela sofre, ela tem razão em reclamar, ela tem razão. Você, como filho, vai ouvir a sua mãe. Mas nunca saia da sua boca palavras de maldição contra o seu pai. Mesmo que o seu pai seja o pior pai do mundo, não fale mal do seu pai. Também não precisa defendê-lo. Ah, não, eu defendo, coitadinho. Não. Mas ore por ele, abençoe ele. Dê orgulho para os seus pais. Honre a vida do seu pai. O meu pai faleceu tem um pouco mais de um mês. Agora, domingo, o primeiro dia dos pais, eu passei sem ele. No final da vida dele, ele estava com Alzheimer, com demência, fazia diálise, estava paralítico, e ficou eu, meu irmão e minha mãe cuidando dele, trocando fralda, dando banho, dando comida. Na reta final ele precisou ser internado. E dava muito trabalho, muito, porque quem tem filho sabe, o bebezinho, você troca a fralda de um bebê, com uma mão só você troca a fralda. Trocar a fralda de um bebê de 81 anos com 90 quilos é outra coisa. E eu fazia aquilo com nojo? Nada, zero. Ah, mas aquilo eu fazia com amor, porque a Bíblia fala, honra teu pai. Quando você entende esse princípio, bons filhos vão ser bons pais. Boas filhas vão ser boas mães. Então, eu não sei o estado do seu pai, mas honra ele. E você que tem filho, eduque-o no caminho de Deus. Não provoque a ira no seu filho. Sabe, não desonre, não desrespeite o seu filho no sentido de ele é meu filho, ele tem mais aqui calar a boca e acabou. E trate bem, ensine os valores, mas viva os valores. Nós, homens, que temos filhos homens, é o meu caso. Tem muita gente que está assistindo que tem filho homem. O seu filho, quando casar, e tratar a esposa dele igual você trata a mãe do teu filho. O seu filho, quando casar,
vai tratar a esposa dele como você trata a sua esposa, ele vai ser um bom marido? Como que eu vou fazer um planejamento? Se o meu filho olha para mim e fala, pô, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero fazer o que meu pai faz. Então, se você absorver esses 3 conceitos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Na vida profissional também tem princípios, na vida, todas as áreas. Mas eu preciso entender, e eu quero que você também entenda, que a regra do jogo é cumprir princípio, não é cumprir religiosidade. Religiosidade, doutrina humana, criada por homens para controlar homens. Espiritualidade, princípios criados por Deus para nos fazer pessoas bem-sucedidas, felizes e prósperas. Eu estava conversando com Lawrence ontem até, e ele citou aquela frase do gato do Alice no País das Maravilhas, né, que é uma frase filosófica maravilhosa, que diz o quê? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando nós não temos uma fé sólida na palavra de Deus, na nossa espiritualidade, qualquer pessoa fala qualquer coisa e a gente acredita. Você não vai ver nunca ninguém decepcionado com Deus diretamente, mas as pessoas falam que estão decepcionadas com um padre, com um pastor, que por alguma razão falou algo errado e o traumatizou. Mas não é com Deus. Pegue as palavras que te machucaram de qualquer líder religioso e compare com as escrituras. A palavra de Deus, às vezes, ela vai nos dar uma bronca, vai nos dar um puxão de orelha, mas elas nunca vão nos ferir para nos matar. Elas vão nos lapidar. Quando a gente fala, perdoe aquele que te ofendeu, é uma coisa difícil, mas a gente sabe que é o certo a se fazer. Agora, quando tem um líder religioso que durante o seu momento de culto, de adoração e tal, ele só fala de dinheiro, o cara só fala de dinheiro lá na igreja, que canseira. Então, ó, tá fora das escrituras isso. Não relaciona isso a Deus, porque está fora dos princípios. Isso é religiosidade. Quando você discernir a diferença entre uma religiosidade e uma espiritualidade, você vai entender que tem, às vezes, pessoas que hoje acabam não frequentando um templo físico, mas fazem tão bem para outras pessoas, fazem tão bem para o próximo, que estão muito mais próximas de Jesus do que outras. Ah, então você faz apologia à não igreja? Não, pelo contrário, eu amo igreja. Os 2 tipos de igreja que eu amo. A igreja invisível, que é a igreja que não tem placa, podemos chamar interdenominacional. A igreja que sabe, você é da Assembleia de Deus, você é da Batista, você é da Presbiteriana, você... Tanto faz, tanto faz. Nós somos igreja, e a Bíblia diz que Jesus é o corpo dessa igreja, a qual nós somos membros. Cada um é um olho, uma orelha, um nariz, um coração, um pulmão. Nós somos membros desse corpo, e Cristo é o cabeça. Agora, existe a outra igreja. Qual que é a outra igreja? A igreja física. A igreja que a gente frequenta nos domingos, algumas pessoas vão durante a semana. É linda também, é maravilhosa. A Bíblia diz essa orientação, importa que congregais. É bom estar com os nossos irmãos. A gente é produto do meio, então quando a gente está com pessoas que oram, a gente vai orar mais. Quando a gente está num ambiente onde as pessoas não fofocam, dificilmente a gente vai fofocar. Se a gente está num ambiente onde as pessoas reclamam, xingam, falam palavrão, murmuram, naturalmente a gente vai acabar refletindo isso. Então é importante a gente estar num ambiente espiritual, como uma igreja, para a gente estar aquecida, como se nós fôssemos madeirinhas e estivéssemos numa lareira. Ali está queimando, a gente sozinho pode até queimar, mas acaba apagando. Quando a gente está ali, a gente continua queimando, né? Então é importante, porém não é via de regra, e eu não posso pensar que só porque é uma pessoa que frequenta a igreja, ela é santa, e quem está fora da igreja é um pecador miserável. Não, é só isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a maioria dos traumas que a gente já viu pessoas vivendo, e eu como pastor já aconselhei inúmeras pessoas, é por conta disso. É por conta de traumas feitos por religiosos, que são dogmáticos. Antigamente, católicos e protestantes, no início da Reforma Protestante, queimavam pessoas no que a gente chama de Santa Inquisição. Que foi uma barbaridade. Hoje em dia, se faz isso? Não. Porque não pode. Porque se pudesse, alguns aí ainda estariam queimando outros. Mas o religioso continua queimando. Só que queima sonhos. Queima o coração de pessoas. Queima a autoestima de pessoas. Queima a fé de algumas pessoas.
Não leva a pessoa literalmente para a fogueira, mas leva a espiritualidade daquela pessoa para a fogueira. Eu te convido hoje, em nome de Jesus, a refletir sobre a palavra de Deus e as Escrituras. Ah, pastor, eu não sei ler a Bíblia, é muito difícil, eu não entendo nada. Sim, existem alguns livros na Bíblia, tipo Crônicas, é meio difícil. Levítico é muito complicado, né? Tem uns livros. Agora, vai para o Novo Testamento, lê João, o Evangelho de João. É lindo, é limpo, é gostoso, é palavra viva de Jesus e é simples de entender. E vai te dar uma aproximação tão grande dos princípios de Deus que a sua vida vai para outro nível de espiritualidade, de amar o próximo, de não guardar mágoa, de honrar o seu cônjuge, de abençoar seus filhos, de honrar seus pais. Essa é a grande importância. E se você falar assim, pastor, entendi um pouquinho, você vai saber que eu ganhei meu dia de ter esse momento de compartilhar, de trocar experiência, de falarmos a respeito do amor de um Deus soberano que se entregou através de seu Filho Jesus para morrer por nós, pecadores miseráveis. Nós, na nossa natureza, somos maus. O nosso DNA, a nossa genética inicial, ela é pecadora. A Bíblia diz que a nossa natureza, ela já é corrompida. Tem bebezinho, que já sabe que está enganando o pai. Que já sabe, não, eu não estou com dor nem nada, mas eu vou chorar porque eu vou chamar a atenção dele. Criancinha que começa a sentar, já aprende a sentar, pega um negocinho e esconde. Ela sabe que ela está pegando um negócio que não é dela, que não pode. A nossa natureza é assim. Está no nosso DNA. Então o Evangelho vem para nos confrontar diariamente e nos fazer pessoas melhores. Busque em oração. Busque em oração. Aqui é um momento onde a gente tem uma comunhão, não física, mas a conexão do Espírito juntos. E eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Eu quero orar por todo mundo nesse momento. E eu quero fazer duas orações. Quero fazer duas orações. Vão ser rápidas aqui, mas a primeira é: vamos interceder pelas famílias vitimadas pelo Covid? Toda vez que eu for orar, eu vou interceder pelas famílias vitimadas pelo Covid. Toda vez. Se eu oro 10 vezes no dia às 10, eu apresento isso em oração. Se me derem uma oportunidade, um microfone, um negócio, eu vou orar, porque eu acho que é um momento de dor muito intenso. E a segunda oração que eu quero fazer é para que Jesus, a palavra de Deus viva, entre no seu coração e você fale: hoje eu sou menos religioso e sou mais espiritual. Aí você vai viver um sobrenatural de Deus. Você vai ver orações suas sendo respondidas. Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono. Você vai viver noites de descanso profundas, porque você vai cumprir a palavra de Deus. Então vamos fazer essas duas orações, primeiro intercedendo pelas vítimas, né, pelas famílias vitimadas pelo Covid. Senhor Jesus, aqui na tua presença nós estamos para interceder. A tua palavra diz: eis que enviarei o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador. Nós já passamos de 500 mil mortes. São muitas mortes. Não só aqui no Brasil, mas também em todo o globo. Tiveram muitas e muitas vítimas. E pessoas que não estarão mais conosco neste plano. Em outro momento, eu creio que nos reencontraremos, mas agora estão longe de nós. Homens bons, mulheres boas, jovens, idosos. Pessoas que partiram ao nosso ver, dentro da nossa realidade, na nossa ótica, que partiram ainda cedo, que não era o momento, e que deixaram viúvos, órfãos, que deixaram pais sem seus filhos, filhos sem seus pais, que prejudicaram o órgão onde trabalha, porque era uma pessoa muito importante naquela repartição, naquele setor, e deixou uma lacuna, que vai fazer uma falta muito grande para a nossa sociedade. Mas aos que ficaram, eu peço no nome de Jesus que o Senhor fortaleça para viver isso. Viver essa dor, mas cicatrizando e dando bola para frente, continuando, sem desistir, com resiliência, ressignificando o entendimento. Que não padeça junto, que não vá junto, mas que fique pelos que também ficaram. E que vejam nessa dor um momento de acalento, de paz em seu coração. É difícil,
mas o Senhor sabe o profundo amor que tu tens por nós e que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Abençoe, meu Deus, todos os nossos líderes políticos, para que lutem, combatam, tomem decisões assertivas, para que continuem, meu Deus, ralando, se entregando, dormindo pouco, trabalhando, meu Deus, para chegar no máximo de resultados positivos, ó Deus. Abençoe todos que têm poder de tomada de decisão, para que façam algo cada dia melhor, para que mais pessoas sejam guardadas e se livrem, meu Deus, de padecer diante desse problema tão grave. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Peço também em favor da minha família, que perdeu meu pai recentemente, em favor da família da Ana Cristina, que também passa a mesma dor que eu, perdeu seu pai, em favor também da família do Gustavo Shimoda, que também perdeu seu pai esses dias também, e que nós três vivemos o primeiro dia dos pais longe deles, que o Senhor possa confortar os nossos corações. E assim todos aqueles que também sofrem qualquer tipo de dor da perda, seja pelo Covid ou não, não faz diferença quando se perde, já não está mais com a gente. Que o Senhor possa consolar esses corações. Para a honra, louvor e glória do teu nome eu te peço. Né? E o segundo pedido que eu faço em oração é: abra a mente e o coração de cada um que está conosco aqui para que se espiritualizem. Para que não tenham um olhar competitivo. Eu sou crente, você é católico, você é espírita, você... Não. Nada disso. Mas que possamos pregar o amor que Cristo nos ensinou. Que possamos nos unir em amor, em respeito a Deus e ao próximo. Que possamos ter uma visão de planejamento espiritual para que possamos colher frutos da obediência aos teus princípios. Muitos aqui viveram uma vida de religiosidade e não chegaram a lugar nenhum. Estão machucados, estão desigrejados, são pessoas traumatizadas com um âmbito, com um sistema religioso. E, meu Deus, muitas vezes traumatizadas com razão. Mas que hoje o teu Espírito visite esses corações para que a espiritualidade aflore, renasça, aqueça a alma e o espírito de cada um de nós. É o que nós pedimos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aí do outro lado que crê nisso, diga amém. Fala aqui pra mim, essa palavra falou o seu coração? Eu espero muito que sim. Então, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários. Pastor, manda mais palavras completas. E se vocês quiserem, eu posso publicar aqui no canal também. Preciso muito da sua opinião. Coloca aqui embaixo. Coloca mais mensagens assim, pastor. Seja espiritual, não seja religioso. Um beijo no seu coração. Forte abraço.